Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos. Vamos esperar, né, os irmãos irem entrando aí, né? Glória a Deus. Nós estamos agora, né, num bate-papo entre amigos. Esperar um pouquinho até que os irmãos aí cheguem. Vocês estão bem, povo de Deus? Graças a Deus eu estou bem, e vocês? Tudo na paz. Muito bom falar com vocês, pastor Alessandro, pastor Matos, pastor Rogério Ruiz. Muito bom. Apesar das distâncias, estamos perto. Amém, é bom estar aqui, vendo aí os colegas, os amigos aí, nesse tempo de conversa, de bate-papo. Cremos que vai ser um tempo muito bom, muito abençoador para a nossa vida e para aqueles também que estarão participando conosco. Amém. Queridos, vocês que estão chegando agora, né? Nós estamos num bate-papo entre amigos, né? Vamos começar um bate-papo entre amigos. Por que entre amigos? Porque é uma amizade de 23 anos, né? Mais ou menos, aí, gente? Desde 97. Anos, desde 97. Então, nós estudamos juntos, né? Uma amizade aí bem antiga. Então, quem está à minha direita no vídeo, né? É o pastor Alessandro Silva, de Barueri, amém? Embaixo é o pastor Wesley Orlandi, à minha esquerda, né? Pastor Wesley Orlandi, de Umuarama, Paraná. E à minha direita, embaixo, é o pastor Antônio Matos, né? De Campo Mourão, de Campo Grande, né? Campo Grande, rapaz. De Campo Grande, amém? O pastor Antônio Matos, de Campo Grande, né? Também já foi pastor aqui em Campo Mourão, né? Da primeira igreja. E é um prazer tê-los aqui conosco, né? E nós iniciarmos aí um bate-papo, né? Nesse momento difícil que a igreja está passando, né? Que a sociedade, de um modo geral, está passando, né? O mundo todo, ele foi pego de surpresa, né? Foi abalado por uma pandemia. E tudo hoje foge do nosso controle, né? Por exemplo, eu nunca pastoreei numa pandemia. Alguém de vocês já pastoreou aí? Amém? Mas eu nunca pastoreei numa pandemia, né? Então, é tudo novo, é tudo, né, uma surpresa para nós aí. Então, nós queremos aí fazer um bate-papo e a gente conversar um pouquinho a respeito de tudo isso, né? Os pastores que estão aqui, você que está chegando aí da primeira igreja, querido, os pastores que estão aí são uma bênção, são amigos realmente, né? Uma longa experiência aí de ministério, né? Pastoreiam aí, têm se dedicado na obra do Senhor. Eu tenho certeza que vão acrescentar muitas coisas ao nosso coração. Eu queria já começar esse bate-papo aí, né? Eu queria perguntar para o pastor Wesley, o que esta pandemia nos ensinou, pastor, como igreja? Bom, primeiramente, mais uma vez, cumprimentar vocês, agradecer a Deus, na verdade, em primeiro lugar, pelo privilégio de ter vocês como amigos. Eu estava me recordando hoje que a primeira pessoa que eu vi no seminário de Cianorte, quando cheguei lá no dia 4 de fevereiro, foi exatamente nada mais e nada menos que o pastor Almir Rogério. Estávamos nós dois mais perdidos que cego em tiroteio lá no seminário. Mas Deus nos deu a oportunidade de convivermos juntos. Depois, pastor Alessandro, pastor Matos, se tornaram grandes amigos. E a prova da amizade é que os anos se passaram e, embora a gente esteja vivendo distante, nunca perdemos o contato, nunca perdemos esta afinidade. É muito bom, de verdade, falar com vocês. Eu tenho por vocês uma estima, um carinho, um respeito. Sou fã de vocês, de verdade. E a todos que estão nos assistindo, sejam bem-vindos. Obrigado aí pela presença de vocês. Que Deus abençoe muito vocês. Bom, respondendo à pergunta, pastor Almir, eu ouvi esses dias alguém dizendo o seguinte, que nós não estamos vivendo em uma época de mudanças,
mas que nós estamos vivendo numa mudança de época. Algo que se assemelhe, talvez, à Revolução Industrial, que mudou o paradigma, que mudou parâmetros, que mudou comportamentos, enfim, que se tornou um antes e depois na sociedade mais recente. Eu penso que nós ainda não conseguimos ter uma dimensão exata do que está acontecendo. A gente está entrando nesse momento e estamos tentando ainda entender o que é que está acontecendo. A igreja, claro, como parte integrante da sociedade, ela também está se encontrando no meio de tudo isso, está tentando entender o que está acontecendo. Esses dias eu perguntei, por exemplo, a minha mãe, que já vai completar 70 anos, se ela já tinha vivido uma situação dessa, e ela disse que não, é a primeira vez, ela nunca ouviu falar de um tempo em que, no Brasil, as igrejas tiveram que ficar fechadas por mais de 30 dias, em que as pessoas não puderam congregar. Então, tudo que está acontecendo é muito novo. Agora, eu tenho uma certeza, a Igreja de Jesus Cristo, ela não depende de circunstâncias para viver, ela não depende de circunstâncias para ser forte, ela não depende de circunstâncias para continuar de pé. Quando você olha para a origem da igreja, você percebe que, naquele momento, ela não tinha nenhum favorecimento, não existia uma lei, não existia apoio nenhum, e foi o momento em que a igreja mais cresceu, e foi a partir dali que ela se estabeleceu. Então, não é agora que o Covid ou que qualquer outra crise que vier vai destruir a igreja. Nós vamos sobreviver, com certeza nós vamos aprender, estamos aprendendo muita coisa, e Deus vai nos dar a direção, a gente vai passar, não sabemos ainda quanto tempo vai durar essa crise, mas a Igreja de Jesus, com certeza, vai continuar firme e forte no meio de todas estas coisas. Amém. Está chegando muita gente aí, né? O Luiz Fernando, Gra Guerreiro, Felipe, Josué, a minha mãe. Esse é o pessoal de Umuarama, hein? Então aí, ó, sejam bem-vindos. Olha o povo de Umuarama chegando aí, Luciano Romão, Margarida Souza, amém? Está chegando muita gente aí, glória a Deus por isso. Pastor Alessandro, o que essa pandemia, né, tem nos ensinado como igreja? O que o pastor acha de tudo isso que nós estamos vivendo, esse momento que é novo para todos nós, né? Somente para a igreja. Hoje nós estamos vivendo um momento, né, que a igreja não pode se reunir no templo, nós estamos vivendo um momento que nós temos que procurar, né, outras formas de cultuarmos, né, de buscarmos a Deus, né, o culto online, o drive que nós fizemos aí no sábado, que foi uma benção. Então, nós temos, né, vivido alguns momentos diferentes, assim como igreja. O que você acha de que tudo isso, né, tem nos ensinado como igreja? Primeiramente, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão chegando, os irmãos aqui do estado de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso, aí onde está o nosso amigo, mestre, pastor... Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, pastor Não Antônio ofenda, né? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Eu entendo que lutas para a igreja e para o povo de Deus não é novidade. Adversidades, tempestades, dificuldades, tempos de provas, para a igreja de Deus, para o povo de Deus, não é novidade. O que é novidade é a circunstância que nós estamos, que envolve especificamente a questão de saúde, né? E no caso especificamente é saúde pública. Já tem um tempo eu estava estudando aqui e fui lá para o Velho Testamento, principalmente ali em Êxodo 3 e depois Levítico, olhando a vida de Moisés e como Deus usou Moisés para aquela época. E foi tão interessante que Deus deu a Moisés uma mente tão criativa no sentido de perceber a circunstância, perceber aquele momento que o povo estava passando,
e implementar para o povo de Deus ali situações que trouxe benefício para o povo de Deus, eu penso que nos dias de hoje não é diferente essa questão. A igreja está sendo desafiada a ser criativa. Nós aprendemos, e nós somos de uma safra, nós somos de uma época em que o pastor tinha que fazer programa de rádio, o pastor tinha que visitar, o pastor tinha que estar no lar, o pastor tinha que levar Santa Ceia, o pastor tinha que fazer trabalho de libertação, fazer estudo bíblico durante a semana, dar escola dominical domingo de manhã, visitar no domingo à tarde e pregar à noite. Nós somos, e os pastores que nos ouvem, são dessa época. Então, o presente momento impôs a todos nós um momento de criatividade. E eu tenho absoluta certeza que, mesmo com as dificuldades que as pessoas estão tendo, o Espírito Santo está agindo, está usando a criatividade, a mente dos pastores, dos evangelistas, dos missionários, para poder alcançar a igreja, né? E, por outro lado, também, existe outro desafio de... estávamos acostumados só em 4 paredes. E agora nós estamos em 4 paredes dentro de casa e tendo um desafio de continuar alcançando as vidas. Então, eu penso que esse momento que a igreja está passando é um momento do Espírito Santo trazer criatividade. Está instaurado aí um problema de saúde, é um problema que assusta todos nós. Nós até queremos romper em algum momento, mas aí você olha para uma Itália, você olha para os Estados Unidos, você olha para a Espanha, você olha para a Rússia e você fala, não, peraí, não tem como. Nós estamos vendo provas de que a situação de saúde é grave. É grave a situação de saúde. Porém, no meio de tudo isso, eu percebo que Deus tem dado criatividade à sua igreja, criatividade aos seus ministros. Os irmãos estão chegando aí, né? Só para falar dos irmãos, se eu não falei do seu nome ainda, dá um olá aqui para nós, dá um glória a Deus, um aleluia, amém? O Ednei, o irmão José Ferreira, a irmã Cristina, o Josi, né? Pastor José Ferreira é um dos baluartes da Igreja Renovada. Pastor Delvair aqui de São Paulo. Delvair, meu pai, né? Falei da minha mãe, se não falar do meu pai, estou na roça, né? Amém? Assim? José Ferreira, amém? Glória a Deus, querido. Tem mais alguém que está chegando aí com vocês? Pode falar? Eu estou vendo aqui, ó, o pessoal aqui do Paraná, Francisco Alves está com a gente, pessoal aqui de Moarama, pessoal de outras cidades aí, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Pastor Antônio Matos, até tem uns irmãos aqui comentando, Pastor Antônio Matos, que alegria em revê-lo, amém? Tem um aqui que comentou, Pastor Antônio Matos parece estar até mais bonito. Não é não. Eu li errado. Né? Não vai mentir, hein? Olha lá, Gonzalo também, amém? Gonzalo de Marília, Pastor Gonçalo Marília, de um abraço para o irmão Gonzalo. Deus abençoe. Deus te bendiga. Deus te bendiga, irmão. É isso aí. Pastor Antônio Matos, pontua algumas coisas assim, o que essa pandemia tem nos ensinado, né, como igreja, né? Porque, igual o pastor Alessandro falou, até este momento nós estamos vivendo talvez um momento com a igreja, talvez um momento de comodismo, né? E assim, é unânime, né? Muitas pessoas, né, falaram, esses dias até a pastora Luciana fez uma live com uma pastora de Hilson, e ela falou que tem corrido, né, a nível mundial, a questão de um avivamento após essa pandemia, né? E existem algumas questões, né, que as pessoas têm trazido, que a igreja, ela nunca mais será a mesma após este momento. Parece que as pessoas, elas estão saudosistas de estar na casa do Senhor, de estar buscando a Deus. Até um pastor compartilhou comigo esses dias, olha, gente, o que está acontecendo? Tem pessoas que iam na igreja a cada 3 meses, e essas pessoas estão ligando e estão falando assim, olha, que saudade que eu estou de ir cultuar, de buscar a Deus, né? É uma pessoa que era membro da igreja, mas fazia 1 ano que não ia, o pastor falou para mim, né? E a pessoa está desesperada para estar no culto. Quando vai reabrir novamente e tal?
Então, assim, o que isso tem gerado no meio da igreja? Quais as expectativas? O que o pastor, né, pode pontuar? Até o pastor Antônio Matos, porque você está num outro estado, né, numa capital, que é Campo Grande, né? O que você tem percebido em relação a tudo isso? Olha, é um prazer, é muito bom estar aqui com vocês, nesse momento, nessa conversa, nesse bate-papo. Eu quero pegar um pouco a conversa do pastor Wesley, e tomando aqui como base o texto de Eclesiastes, capítulo 3, quando Salomão, na sua palavra, ele diz que há tempo para todas as coisas. E é muito interessante que esse texto de Salomão, que é um texto de sabedoria, Salomão ele está nos dizendo que nós precisamos compreender o tempo, entender o tempo, ter uma percepção correta do tempo, da situação que estamos vivendo. Ele mostra nesse texto que há uma mudança de situações, uma mudança de etapas, uma mudança de percurso, uma mudança de jornada, e o próprio Salomão, olhando para o texto do livro de Eclesiastes, ele vai dizer que o tolo ele não percebe essa mudança, que às vezes nós estamos vivendo em um tempo passado, sendo que esse tempo ele mudou, porque diz que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se, ou de deixar de abraçar. Há tempo de construir e há tempo de destruir. Eu não posso querer construir no tempo que é para destruir, e vice-versa. Então, nós estamos vivendo essa nova realidade, nos mostra que realmente nós estamos vivendo um novo tempo, estamos vivendo aí um novo momento que tem alterado as relações sociais em todos os aspectos, em todas as áreas. Ninguém imaginava que 2020 seria esse ano. Quando nós olhamos o passar de ano, as pessoas dizendo que 2020 vai ser o melhor ano da sua vida, vai ser um ano extraordinário e tal. Tinha toda uma perspectiva. Então, diante dessa realidade, dessa mudança de época, de tempo, o que nós podemos aprender? Existem muitas coisas que nós podemos aprender, mas uma delas primeiro, que a vida é imprevisível. A nossa vida é imprevisível, a nossa história é imprevisível, nós não estamos absolutamente no controle de nada, inclusive estamos aí no meio dessa pandemia, e a própria ciência não está tendo uma resposta para essa calamidade. A própria ciência está tendo dificuldade em trazer uma solução. Então, vivemos esse momento difícil, entendemos que é um momento para nos readaptarmos, para vivermos uma realidade diferente. Não lembro, na história da igreja, foram, acho que, poucos momentos que a igreja passou por um momento como esse, de portas fechadas. Podemos pensar na época da peste negra, que foi um momento terrível, na Idade Média, a gripe espanhola, que foi outro momento terrível também. Mas tem um período na história da igreja, que foi por volta do ano 1662, quando o rei, acho que é o rei Carlos II da Inglaterra, ele proibiu que todos os pastores puritanos, eles não fossem às suas igrejas. Foi proibido de pregar, de evangelizar, de falar a palavra de Deus. E nesse momento de proibição, onde os pastores não poderiam ter contato com a sua igreja, estar ali com o seu povo, o que eles fizeram? Eles aproveitaram esse momento, dentro do contexto deles, começaram a escrever seus sermões, começaram a escrever vários livros, e é justamente desse período que vai nascer uma literatura puritana muito forte, devido a essa circunstância. Então, hoje, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que, mais do que nunca, a igreja ela está ativa mais do que nunca. Por quê? Antes,
pastor que tem uma igreja pequena, ele pregava para 50 pessoas, pregava para 100 pessoas, pregava às vezes para 200, para 500. Hoje, cada pastor está pregando para o mundo. Ele está evangelizando o mundo. Então, eu vejo isso como um lado positivo desse momento que nós estamos vivendo, que a palavra do Senhor, nesse novo tempo, ela está sendo mais propagada, mais anunciada. Então, estou vendo esse momento como um tempo de um grande despertamento, em certo sentido. Daqui a pouco nós voltamos aí nesse assunto. Mas eu creio que tem contribuído, como diz Paulo, eu estou preso, estou encarcerado, mas a palavra do Senhor não está presa, e a minha prisão tem contribuído para o avanço do evangelho. Então, eu creio que essa pandemia, até o presente momento, ela está contribuindo no momento para o avanço da palavra, da pregação Amém. da palavra de Deus. Isso aí. Pastor Alessandro, no caso, como você tem visto a postura da liderança no meio evangélico nesse momento que nós estamos vivendo, né? Só para apimentar um pouco mais a nossa conversa, eu sei que o pastor Wesley está louco para falar sobre isso, entendeu? Sempre. Só que assim, acho que é melhor, mas é melhor deixá-lo por último, entendeu? Mas senão vai cair a audiência. Pelo contrário, a audiência vai aumentar, rapaz. Mas como você tem visto a postura da liderança evangélica neste momento que nós estamos vivendo, né? Será que a liderança ela está com medo, acuada? Será que a liderança, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Será que ela está exercitando a sua fé? Não uma fé cega, né? Que fala, não, vou para cima e nada vai me acontecer. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas aquela fé ponderada, né? Confiando no Senhor, mas ao mesmo tempo ouvindo todas as orientações, né? Como você vê a liderança, né? Só tá chegando aqui, né? Obede, a paz do Senhor, pastores. Deus vai nos dar vitória. A minha amada pastora Luciana, amém. Né? A amada do Marcos, glória a Deus, amém. Falta a amada do pastor Wesley e do pastor Alessandro, amém. Mariene, verdade, pastor Antônio Matos, amém. Pastor, fica à vontade. Então, eu estou olhando aqui, eu estou com 2 celulares, então está travando aqui a minha imagem, mas eu não sei como é que está chegando aí para os irmãos. Aqui tá mas bom. Eu tenho bom visto... aqui. Que tá bom também. Só queria registrar também que dos 4 aí, melhor dos 3, eu sou o negão mais bonito, tá? Só registrando. Eu concordo com ele. Vocês não concordam que dos 4 ele é o negão mais bonito? E eu sou o grisalho mais charmoso. Tá parecendo o Homem Elástico. Tá, mas eu tenho visto com muita proatividade os pastores. Embora eu não esteja à frente de uma igreja atualmente, mas graças a Deus, Deus nos deu aí grandes amigos e pessoas no decorrer dos anos. Então, eu tenho observado uma proatividade muito grande por parte dos pastores. Porque, na verdade, esse momento está impondo uma tomada de decisão muito grande, porque os pastores que não se posicionarem agora a favor de utilizar ferramentas como Facebook, fazer as lives, eles vão ficar para trás, né? Então, isso demanda um crescimento, demanda sair da zona de conforto. Então, 90% dos pastores que eu tenho visto, que eu tenho conversado, eu tenho acompanhado várias pregações da nossa denominação, principalmente, de outras denominações, dentro e fora do Brasil, eu tenho visto um posicionamento muito bom por parte dos pastores. Estudos bíblicos, hinos, até hinos do Inário Aleluia, o pessoal tem transmitido os seus cânticos.
eu tenho visto com bons olhos a posição dos pastores da Igreja Presbiteriana Renovada. Tenho visto com bons olhos. Um ou outro, por falta de aptidão com o celular, até nós aqui, a gente, por mais que a gente tenha contato, a gente ainda se perde algumas coisas, que é natural. Então, eu tenho visto com bons olhos, com muita proatividade, né? A questão que envolve saúde pública, os pastores eu tenho visto também com muita prudência. Um ou outro ainda quer tomar uma decisão um pouco mais acalorada, um pouco mais forte, mas ele se depara com uma realidade do dia a dia, que são as pessoas enfermas, as pessoas morrendo. Então, tenho visto também com muita prudência, os pastores muito prudentes neste momento, utilizando a fé, utilizando a palavra, dentro de um contexto muito moderado, no sentido de as pessoas entenderem aquele momento com vigilância. Então, eu tenho visto, sim, que é um momento de aprendizado, a igreja vai sair mais forte, vai sair mais madura, vai sair mais capaz de levar o evangelho de uma forma diferente. Amém. Só queria registrar, né, que a irmã Maria já falou que dos 4 mais bonitos sou eu, tá? Queria deixar... Quem que é Maria? A irmã Maria e a minha esposa também. Queria deixar isso... Pastora Luciana, eu recomendo a você um bom oftalmologista que nós temos aqui em Umuarama, minha irmã. Essa é a voz do inimigo, entendeu? O inimigo se levantando. Viu? Pastor Matos, como você tem visto a postura dos líderes evangélicos neste momento da pandemia que nós estamos vivendo? Ó, só para registrar, eu já tenho um voto, viu? Já, então tá bom. Mas você induziu esse voto, entendeu? Amém? Olha, falando em termos de liderança... Mas eu quero registrar que o pastor Antônio Matos não teve nenhum voto aqui. Amém? Pois pois. Falando em termos de liderança evangélica, alguns, eles estão sendo prudentes em relação a essa questão, porque a questão de manter por um tempo a igreja fechada, todo esse cuidado pessoal com as ovelhas, com o povo, para que não haja uma maior transmissão. Eu vejo, acho que tem cautela por parte de alguns, mas eu quero analisar essa questão da liderança e pastores, vamos colocar pastor, né, aqui. Do ponto de vista do ofício da pregação. Eu quero olhar para esse lado aqui. Porque, na verdade, essa pandemia, ela mostrou a fragilidade de uma pregação materialista, de uma pregação centrada no homem. Essa pandemia, ela mostrou que algum evangelho que todo mundo conhece, que é pregado por aí, esse evangelho, ele não tem estruturas para enfrentar um momento como esse, quando se promete apenas as coisas terrenas, apenas as coisas dessa vida. Olha, é a bênção, é a cura, é o milagre. Essa pandemia revelou isso, uma deficiência na teologia que precisa ser revista, que alguns líderes precisam rever o que estão pregando, o que estão proclamando, o que estão anunciando na sua igreja. E eu creio que esse momento ele é muito propício para nós anunciarmos, proclamarmos sobre o caráter de Deus. O pastor, a liderança, ele precisa ter uma mensagem com esse fundamento, com essa base bíblica, porque as pessoas, elas só vão superar esse momento, vão atravessar, chegar lá do outro lado, firmes, confiantes, se elas tiverem uma base sólida, se elas conhecerem o Deus que elas servem, o Deus que elas adoram, porque se for esse Deus fabricado pelo evangelho da atualidade, esse não é o Deus da Escritura.
Esse é um Deus que está a serviço aí dos caprichos, do egoísmo, dos desejos pessoais, não é o Deus da Bíblia. Então, uma deficiência que eu vejo em termos de liderança, um dos grandes problemas é esse na questão da parte teológica, envolvida a questão da pregação. Por outro lado, também há uma grande preocupação na questão de algumas lideranças, desde o início, em querer manter a igreja aberta, que a gente presenciou alguns fatos, algumas pessoas não querendo fechar a sua igreja, que é uma total imprudência. Eu creio que nós precisamos sermos racionais também, a fé anda junto com a razão, não pode haver esse divórcio, dizer, não, eu creio em Deus, eu tenho fé, eu vou lá, eu creio que a fé ela é muito racional, a palavra nos mostra isso, a história da igreja nos mostra isso. Nós podemos olhar para a liderança, alguns líderes, vendo essa realidade com os bons olhos, com os olhos da palavra, da escritura, outros vendo essa realidade a partir de uma perspectiva econômica. Então, são vários olhares para esse momento, mas eu creio que o que nós mais precisamos é uma centralidade na palavra. Falar a palavra como ela é, apresentar o Deus verdadeiro das Escrituras para superarmos esse momento aí. Vocês concordam comigo que estamos sendo desafiados a aquelas pregações, aqueles estudos bíblicos? Nós, como igreja, sempre falamos de culto no lar, de reuniões domésticas. O tempo chegou? Sem dúvida. Sim. Eu me lembro que o John Stott diz algo muito interessante num dos seus livros, quando ele comenta Atos 1:8 e o compara com Atos 8:1. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, e recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo veio sobre Jerusalém, o pessoal gostou tanto do que estava acontecendo ali, que se esqueceu de fazer com que o evangelho fosse levado adiante. E aí vem Atos 8:1, uma grande perseguição se desencadeou sobre a igreja, de maneira que os cristãos foram dispersos e o evangelho, então, saiu de dentro de Jerusalém. E aí o John Stott faz o desafio. Ou a igreja vive Atos 1:8, ou Deus fará com que ela viva Atos 8:1. Eu acho que, por muitas razões, nós, igreja brasileira, estávamos nos sentindo muito confortáveis. Até porque é a primeira vez que a igreja brasileira desfruta de um certo conforto, de um certo privilégio dentro da sociedade, até mesmo na política, e acho que nós estávamos encantados demais com o ambiente das quatro paredes. Acontece que o evangelho não pode ficar restrito às quatro paredes. E aí Deus está permitindo que a gente viva essa situação nova, primeiro, fazendo com que a gente volte ao primeiro amor. Segundo, fazendo com que a gente volte à fé simples, que é o culto doméstico, que é a vida devocional, que é você realmente valorizar as pequenas coisas. Uma outra coisa que Deus está fazendo também é fazer com que a igreja tenha saudades do templo. A Bíblia diz em Provérbios que a alma farta pisa o favo de mel, mas que para a faminta todo o amargo é doce. E até poucos dias atrás, nós estávamos vivendo a fase da alma farta, que pisa o favo de mel. É muito culto, é muita pregação, é muito louvor, tudo muito bem feito, tudo muito bom. Estávamos desprezando. Agora, Deus permitiu que nós fôssemos privados desses privilégios, e agora nós estamos quase que na condição de alma faminta, que até o amargo acaba ficando doce. Eu acho que Deus... saiu do templo e foi para a igreja. Não, a igreja saiu do templo, então, e está sendo igreja.
Exatamente, nós estamos sendo igreja, porque a gente confunde, aliás, nós temos misturado muito o conceito de templo com igreja. Templo não é igreja, a igreja somos nós. A gente fala isso sempre, mas parece que essas coisas não chegam aos nossos ouvidos. Agora nós estamos tendo a oportunidade de entender que somos igreja. Os templos estão fechados, mas a igreja vai muitíssimo bem. A igreja está funcionando, porque a igreja sou eu, a igreja são vocês, a igreja somos todos nós. E nós não dependemos de um endereço, nós não dependemos de um prédio para sermos cristãos. Um dos lugares onde a igreja mais cresce no mundo hoje é na China. A China é um país comunista, lá não há uma permissão. Os templos na China não estão fechados por causa do coronavírus. Quando o coronavírus passar, nós vamos voltar para os templos, mas eles vão continuar sem templos lá na China. E, no entanto, o evangelho cresce na China em números astronômicos. A igreja subterrânea na China é uma das igrejas mais atuantes, mais vivas e mais cheias do poder de Deus. Quem já leu o livro O Homem do Céu, do irmão Jung, quem não leu, eu recomendo a leitura deste livro. É um livro de um testemunho muito recente, que conta o que aqueles homens enfrentam lá e como é a igreja. E o irmão Jung conta no livro que um dos sonhos dele era sair da China para conhecer a igreja no Ocidente, porque ele pensava assim, se aqui na China, que a gente vive debaixo de perseguição, é tão bom servir a Deus, imagina lá fora, onde eles têm liberdade. Quando ele conseguiu sair da China, 4 dias depois do atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, ele saiu de dentro da China. Ele foi para a Alemanha. E aí, com muita empolgação, ele procurou os templos. E, para sua decepção, o primeiro culto que ele participou lá na Alemanha era num templo suntuoso, com meia dúzia de senhoras participando do culto. E ele se frustrou, então. Quando ele esteve no Brasil, há não muito tempo atrás, perguntaram para ele qual a leitura que ele fazia da igreja brasileira. E a resposta dele foi o seguinte: a igreja é um passarinho que canta muito bonito. Ou seja, nós estamos cheios de bons louvores, nós temos excelentes bandas, nós temos excelentes músicos, nós temos excelentes compositores, mas estava faltando à igreja brasileira o entendimento do que de verdade é ser igreja. Estava faltando isso que o pastor Matos acabou de dizer, voltarmos de verdade os nossos olhos para a Bíblia, para a teologia verdadeira, não para essa teologia de oba-oba, para essa teologia da prosperidade, do venha como está e fique assim mesmo. Não, nós chegamos ao momento de voltarmos ao primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja repleta de coisas boas. Jesus fez excelentes elogios àquela igreja, mas disse a ela: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí Jesus dá um conselho para a igreja. Jesus disse: lembrem-se de onde vocês caíram, arrependam-se e voltem às primeiras obras, senão eu vou remover de vocês o castiçado. Então, queridos, é tempo de nós, igreja brasileira, nos lembrarmos do tempo em que a gente era igreja de verdade, do tempo em que nós não tínhamos conforto, do tempo em que nós não tínhamos tecnologia, do tempo em que nós não tínhamos grandes ministérios de louvor, mas que nós tínhamos a unção do Espírito Santo de Deus. Não estou aqui dizendo que nós não temos que ter tecnologia, ela é muitíssimo bem-vinda, graças a ela nós estamos tendo essa conversa aqui, mas nós não podemos nos esquecer, gente, que tudo o que vem para atrapalhar, para nos afastar de Deus, não é bem-vindo. Nós precisamos aprender a conciliar. Uma das coisas que eu acho interessante é que, quando Davi estava compondo o seu exército, a Bíblia diz em 1 Crônicas, no capítulo 13, e no versículo de número 32, que dos filhos de Issacar, ele chamou homens que eram conhecedores da época, para saber o que fazer. Nós precisamos entender que momento é este, e precisamos entender qual é o nosso papel como igreja de verdade, como a igreja de Jesus Cristo. Pastor Wesley, só falando um pouquinho, quem está
quem está entrando aqui, né? Nós temos o pastor Eberson, né, li esse livro recentemente. Nós temos o pastor Edmar José, né, presidente do Presbitério de Assis. Né, é tempo de valorizarmos mais o noivo do que a noiva. Boa noite, meus amigos. Parabéns pela live. Pastor Marcelo Escopel. Pastor Marcelo está em Ponta Grossa, é isso? Isso, primeira de Ponta Grossa. Paz, meus amigos. Entendeu? Que legal, 4 reverendos, entendeu? A Célia, bem isso. A irmã Helena, esse é um novo tempo, entendeu? Clay diz assim, os crentes ficou até mais corajosos orando nas ruas, né? O Paulo, Deus nessa pandemia nos revelou a real necessidade de voltarmos para eles em humildade e sua igreja mundial se humilhar e voltar ao evangelho no centro. Queridos, diante de tudo isso, né, que nós estamos falando, revelou-se neste momento que a gente ouvia muito, né, a questão eu não preciso do templo para cultuar, eu não preciso... Mas hoje nós estamos vivendo um momento em que as pessoas, né, as mesmas que diziam, não preciso do templo, você percebe que elas estão com aquele desejo de estar no templo, de estar cultuando, né? Será que as pessoas compreenderam, pastor Alessandro, que pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas, que é importante nós estarmos juntos, que é importante a comunhão, que é importante aquela faísca que se torna uma grande fogueira, que é importante, neste momento, também estarmos juntos, né? E passar este momento, nós queremos estar mais juntos ainda, buscando a Deus, né? A igreja vai valorizar isso? Como você vê essa questão? Eu entendo que o nosso relacionamento, o relacionamento especificamente do brasileiro, ele passa muito pelo calor humano. E a igreja hoje não está podendo fazer essas trocas de calor humano. Há pessoas que vão passar por esta pandemia e não vai agregar e também não vai tirar nada da vida da pessoa, porque há pessoas que vivem no seu mundo à parte, no seu mundo religioso à parte, no seu mundo social à parte, no seu mundo financeiro à parte. Então, esses tipos de pessoas, eles não estão tão inseridos nesse dia a dia nosso. Agora, aquelas pessoas que estão inseridas naquele desejo de servir a Deus, naquele desejo de crescer, naquele desejo de ajudar o próximo, naquele desejo de praticar a sua espiritualidade. Quando digo praticar, eu estou dizendo aqui da diaconia, do serviço, de louvar a Deus. E antes de qualquer coisa, o louvor é um trabalho, né? Nós vamos para o templo, mas já é uma realidade de uma adoração da nossa casa. Então, eu percebo que nesses dias eu tenho lido muito, tenho ficado até às madrugadas escrevendo alguns artigos, lendo sobre essa questão. Inclusive, há muitos hospitais aqui em São Paulo que estão tratando as questões de saúde mental a nível de cidade. Esses relacionamentos que as pessoas não estão podendo ter mais têm trazido desgastes a algumas pessoas. Então, eu penso que quando o templo abrir, eu penso que os pastores podem se preparar. Eu tenho falado para os colegas, vocês podem se preparar, porque o Espírito Santo vai derramar de revelações sobre vocês, aqueles que estão nos púlpitos. Deus vai direcionar a igreja a uma adoração muito bonita, muito bonita. Então, estar em casa hoje, estar nessa quarentena, é um desafio. Do quê? De praticar essa espiritualidade com a família. Eu falei há pouco tempo atrás, tem uns 20 dias mais ou menos, eu falei sobre solidão e eu falei sobre solitude num vídeo que eu fiz, né? As pessoas que não desfrutam de si, não desfrutam da sua própria companhia, da companhia do seu cônjuge, da companhia dos seus filhos, de um tempo proveitoso nessa quarentena, investindo no seu crescimento pessoal, porque o tempo agora está vasto, né? Então, as pessoas solitárias,
elas, além de sofrer da solidão, vão sofrer com o tempo, porque estar sozinhas, né, solitárias, e ainda não ter a paz interior, deve ser muito difícil. Então, é um tempo de nós nos reavaliarmos, nós nos refazermos, e quando o templo abrir, se prepare, que haverá um grande mover de Deus. Amém. Eu queria só ressaltar aqui que cada momento que o pastor Alessandro dá uma saída, tem uma mensagem aqui, viu, pastor Matos? Você é lindo, entendeu? Cada vez que some a imagem dele, aí chega... Pelo amor de Deus, gente, a minha esposa entrou. Amor, me salva aí, ó. Estão falando que todo mundo é bonito aí, tá faltando o seu testemunho. O Moarama, pelo amor de Deus, elogie o pastor de vocês aí, gente. Sabe qual que é a técnica? Tem 59 pessoas online agora. Eu vou dizer a técnica é você pegar o telefone da sua esposa e você fazer um serviço. Entendi. Eu sabia que tinha alguma coisa errada aí, viu? Vocês só não tiveram a coragem, mas cada um de vocês estão com o celular da esposa, eu sei disso. Não, eu estou com o meu aqui, ó. Mas, assim, ó, pastor Matos, eu não entendi porque a Adriana entrou aqui e não escreveu nada. Acabou de escrever. Pronto, está registrado. Meu Deus, depois de tanta pressão, 1 hora de live. Eu vou explicar o que estava acontecendo. A minha esposa está fazendo curso, está fazendo faculdade, ela está cursando psicologia, e as aulas estão sendo online. Ela estava assistindo aula até agora. Acabou a aula, ela já veio para cá. Entendemos. Até porque, nesse tempo de pandemia, eu preciso de uma psicóloga dentro de casa, né, gente? Para me salvar. Com certeza. Olha, o dia todo aí deve ser um tratamento muito grande na vida dela. Vigia, rapaz. Mas... Dando continuidade a essa questão da igreja, como igreja, eu acho muito interessante que algumas vezes, quando você olha a carta de Paulo, principalmente a primeira carta, o capítulo 11, ali a partir do versículo 17 da primeira carta aos Coríntios, Paulo, dependendo da tradução da Bíblia, Paulo vai dizer assim, olha, quando vos reunis como igreja, nós sabemos que a igreja, ela existe, independente do templo, independente do local que ela se reúne, que ela está, porque a igreja, como já foi falado, é muito mais do que paredes, muito mais do que tijolos, muito mais do que um edifício. A igreja é pessoas, a igreja é esse grupo de pessoas que foram chamadas por Deus, escolhidas por Deus, separadas por Deus. O grande problema que nós temos também após essa pandemia, que eu percebo, é que nós podemos também cair naquele erro de pensar, olha, eu posso viver sem ir a um local, eu posso viver sem um templo, eu posso viver sem um edifício. E aí nós incorremos no erro, porque a igreja, eu particular, às vezes nós falamos, eu sou a igreja, mas na verdade a igreja somos nós. Eu sozinho não sou igreja. Um crente sozinho não é igreja. Não existe por exemplo, uma mão, ela não é um corpo, como a cabeça também não é um corpo. São esses membros juntos, essa unidade. E aí, é por essa razão que o autor aos Hebreus, ele usando o texto ali, ele fala que não podemos deixar de congregar. Claro que esse congregar não é somente... porque às vezes as pessoas, elas às vezes estão na igreja, elas participam do culto, elas estão ali, mas elas não estão congregando. Elas não congregam, biblicamente, de acordo com Hebreus, porque o texto de Hebreus vai dizer que nós nos reunimos para estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Esse é o foco quando nós nos reunimos como igreja do Senhor. A igreja vai além das paredes, mas há uma necessidade
e nós não podemos cair no erro, o crente não pode cair no erro dele pensar que ele vai poder sobreviver sem a congregação, sem o ajuntamento do povo de Deus, sem estar ali para estimular, para ajudar, para fortalecer, para edificar. Inclusive, a palavra, uma das palavras centrais de Paulo, em todas as suas epístolas, é o termo uns aos outros. E esse termo, ele vai acontecer, ele vai se materializar nesse ajuntamento, quando nós nos reunimos como igreja do sertão. Devemos pensar nessa questão, e eu creio que mais do que nunca é um tempo de enfatizarmos muito a doutrina da igreja. E nós precisamos estar juntos, o povo de Deus, a igreja de Deus. Alguns vão querer viver essa quarentena para sempre, né? Mas que Deus nos livre alguns aí dessa grande tragédia espiritual, se por um lado alguns vão experimentar um avivamento, um despertamento de Deus, um mover do Espírito Santo, estão voltando para Deus, por outro lado, eu creio que haverá um grande apostatar da fé, um grande esfriar da fé, muitos irão desistir. Alguns podem usar esse tempo como um álibi para dar aquela escapada. Eu, inclusive, já ouvi de algumas pessoas nesses últimos dias o seguinte: pastor, nos primeiros dias eu estava sentindo uma falta danada da igreja. Mas sabia que agora eu já estou até gostando desse negócio de ficar em casa? Esse é o problema, gente. Nós só estamos em casa por uma recomendação da saúde. Assim que a Covid passar, o nosso lugar é no templo. Muitíssimo bem lembrado o texto que o pastor Matos citou agora. Nós não podemos deixar a congregação como é costume de alguns. Nós não estamos em casa porque chegamos à conclusão de que o templo não é importante. Nós estamos em casa porque houve uma recomendação para o isolamento social. Passado isto, o lugar do cristão é no templo. E é lá que nós devemos estar, na maioria das vezes possível, a igreja. Aliás, gente, o salmista já dizia: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Ele disse lá no Salmo 84, gente, um dia nos atos do Senhor vale mais do que 1000 em outras partes. A casa de Deus é um lugar excelente, não só porque a gente encontra pessoas, mas porque a gente tem um encontro com Deus, porque a gente tem, de verdade, essa oportunidade de viver a fé cristã de uma maneira mais próxima, mais intensa, de uma maneira mais direta. Pastor Wesley, agora vamos... Pegando aqui o embalo da conversa, eu quero ler aqui um texto da palavra, Romanos, capítulo... capítulo... Mas aí não vale, você está com a biblioteca aí com você, a gente está desprovido. Aqui, ó, Bíblia. A minha Bíblia também. Bíblia também tem, tá aqui, ó. Lê o texto, depois eu quero fazer uma pergunta, né? Todos vão falar, mas fazer uma pergunta. Deixa eu ler aqui. Tirar o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 11 e 12, quando Paulo diz, ele está escrevendo aos irmãos de Roma, e ele diz: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Aqui é a igreja. A igreja é isso. Está resumido aqui, que nós acabamos de falar. Amém. Agora, irmãos, o nosso último ponto aí. Após essa pandemia, perguntar para o pastor Alessandro, depois todos participam, né? O interesse desse debate aqui é esse bate-papo, né? Nós, aí na live da Primeira Igreja, nós acrescentarmos algumas coisas aos nossos irmãos, né? Diante de tudo aquilo que nós estamos passando, né? Em lugares diferentes, né? Embora o pastor Wesley, que está mais próximo aqui, mas
em lugares diferentes, né? E o povo está entrando aí, ó. O pastor Romilson. É o pastor Romilson, esse rapaz, lá da Bahia, que bênção. Romilson, lá da Bahia, rapaz. Ex-capoeirista, um abraço. Tem um baiano aí entre nós, amém? Querido, pastor Alessandro, após essa pandemia, nós vamos sair mais fortes como igreja ou mais fracos? O que o pastor acha em relação a isso? Acho que a gente já contou bastante coisa, mas nós vamos sairmos mais fortes ou mais fracos como igreja diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, né? Já pontuou várias coisas, né? O pastor Wesley falou sobre a questão da importância de estar no templo, também citou sobre a questão que muitas pessoas podem se acomodar, né? Que tem pessoas que falam, até acostumei, né? Porque a gente vai viver um momento que talvez o irmão vai falar assim, pô, esse negócio do culto em casa é legal, né? De repente eu até estouro uma pipoca e fico lá cultuando a Deus, né? Ligo no YouTube, na TV e vou cultuar a Deus, entendeu? Comendo uma pipoquinha, né? Então, assim, nós vamos viver alguns momentos, né? Talvez difíceis, mas nós vamos sair mais fortes ou mais fracos em relação a tudo isso, né? Como a igreja vai sair neste momento? Porque a gente tem várias visões, né? As pessoas vão correr para o templo, né? Eu, por exemplo, acho que as pessoas vão ir para o templo, nós vamos viver um grande avivamento. Tenho falado aqui para a primeira igreja, né, presbiteriana renovada de Campo Mourão, se segura que após esse momento nós vamos decolar em nome de Jesus, né? Porque nós vivemos, né, um avivamento independente da metodologia, mas nós vivemos um avivamento no começo do ano 2000, né, 2001, 2002 ali, nós vivemos, né, um avivamento, né, com a igreja celular, tudo aquilo que aconteceu, né? Então eu vivi um momento que as pessoas elas entravam, né, no templo, as pessoas se prostravam, né, arrependiam seus pecados, momentos em que as pessoas chegavam assim, olha, você não fez apelo hoje, pastor, quero entregar minha vida a Cristo. Então eu vivi esses momentos e eu creio que nós vamos viver, né, esse momento também. Mas o que o pastor pensa em relação sobre tudo isso? Nós vamos sair mais fortes ou mais fracos em relação a tudo isso que nós estamos passando? Ao meu ver, absolutamente mais fortes. Mais fortes. Por quê? Esta situação nos impôs uma tomada de decisão. Ou você confia em Deus, e aquela palavra lá do Velho Testamento, que o Senhor disse ao povo, eu sou o Senhor que te sara, ela é para o século 21. Ela é para o século 21. Eu tenho absoluta certeza que as pessoas que estão nos ouvindo estão tendo experiências com Deus, experiências de oração, experiências de sustento financeiro, experiência de sustento de alimento, porque é muito fácil a pessoa falar fica em casa quando o celeiro está cheio, quando tem o dinheirinho na conta. Agora, difícil é aqueles nossos irmãos e amigos que trabalham dia a dia e que trabalham durante o dia para passar no mercado à noite, aquelas ovelhas para passar no mercado à noite para levar comida para casa. E ainda ser dizimista fiel ainda, não para o pastor, não para a igreja, mas para Deus. Então, eu tenho absoluta certeza que a nossa experiência, e o evangelho é isso, é experiência com Deus, é mudança de comportamento, eu entendo que a igreja de Deus sairá muito fortalecida. Muito fortalecida por quê? Porque nós não temos outro caminho, a não ser estar na casa do Senhor, no sentido de buscar a Ele. Atualmente o templo está fechado, mas a igreja está fervendo. Eu posso dizer aqui na minha casa, a gente tira tempo de oração, a gente tira tempo buscando também, as pessoas podem até estar abrindo parênteses, as pessoas podem estar dizendo, mas eles estão dando muita risada, estão brincando demais. É um tempo também para nós trazermos o bom humor para dentro de casa. Porque você só fechado, você ouvindo morte o dia inteiro, ouvindo coisas pesadas o dia inteiro, você tem que trazer também para dentro de casa um bom humor, uma parte mais leve. Então, eu quero dizer para os irmãos que a igreja já está fortalecida. Ela já está fortalecida, porque as pessoas que eu tenho contato, os pastores que eu tenho contato, as ovelhas que eu tenho contato,
essas pessoas estão buscando a Deus, estão buscando o sério. Por outro lado, como os colegas já falaram, existem aquelas pessoas que qualquer circunstância para ela é a mesma. Se tiver passando por luta, ela vai. Se não tiver, ela não vai. Não muda para algumas pessoas. Por quê? Porque já é o perfil da pessoa. Em outras palavras, é o crente nominal, que só vai na igreja quando tem festa, que só vai na igreja quando tem uma apresentação. Ele não é membro da igreja, mas ele acha que pertence ao rol de membros, né? Ele não é membro da igreja, mas opina como se fosse o crente nominal. Ó, inclusive aqui, ó, o pastor Romilson, né, disse aqui, ó, muito bom ver vocês, gente boa. Deus abençoe. Gente boa, hein? Lembra de gente boa? Deus abençoe. E não está em qualquer lugar da Bahia, não. Ele está em Porto Seguro, viu? Porto Seguro. Olha, Porto Seguro. Demais. Ó, esse aí está guardado por todos os lados, né? Está guardado pelo céu e pela terra. Lá no Porto Seguro. Ó, a Diomar de que bênção isso, lindo. Tem que ter sempre. José Pinheiro, não vejo a hora de orar e ouvir meu pastor dizer: a igreja está aberta. Eu quero sair na rua cantando salmo, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmã Maria Efigênia também. Martins, cadê o Martins aqui? Martins, eu creio que a gente vai sair forte, porque até aqui o Senhor está nos ajudando e vai nos ajudar. Né, Diomar, estamos vivendo mais próximo de Deus, mais forte e avivada, momento de Pentecostes, olha só, entendeu? Tem irmão aqui falando, fala, pastor Wesley, amém? O relacionamento, fala, pastor Wesley, relacionamento familiar é uma das grandes mudanças, a Fabiana Casagrande, também Maria Efigênia, Sebastião Lopes, acho que deve ser esposo, né, que está... Wesley. Deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Obed. Deus abençoe, dona Obed. Um abraço. Fica com ciúme, não, viu, Wesley? Eu posso fazer isso, viu? Claro. Eu sei que é sua filha. Muito bem. O pastor Romilson diz assim: vocês não são mais seminaristas. Glória a Deus. Aleluia. Faz 20 anos. Amém? Mas assim, ó, pastor Wesley, depois eu vou passar por último para o nosso mestre aí, o Gamaliel falar, que é o Marcos, entendeu? Mas assim... O Wesley, ó. Está invertendo aí. O Wesley aprendeu aos pés, né? Claro, até porque para ser Gamaliel tem que ser mais velho, e eu sou o mais novo da turma, apesar dos meus cabelos brancos, tá? Mas, gente boa... Não se confundam. Gente boa... nós vamos sair mais fortes ou mais fracos nesse momento. Isso aí, rapaz. Pastor Almir, eu tenho certeza de que tudo isso que está acontecendo vai trazer uma grande contribuição para a igreja. Eu estava me lembrando aqui de 2 versículos, enquanto o pastor Alessandro estava falando, que estão registrados no Salmo de número 119. No verso de número 67. Acho que o Matos ia falar ali, né? Já tem... Pode falar. Mas, enfim, gente, vamos lá. No verso 67, o salmista disse assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora... guardo a tua palavra. No verso 71, ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido. Foi bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. A verdade é que a Bíblia diz que nenhuma correção, nenhuma disciplina é boa no momento em que ela sobrevém. Ninguém quer passar por dificuldades. Ninguém quer passar por problemas. Ninguém quer enfrentar as tempestades. Nem Jesus sentiu prazer em passar pelas aflições. Ele chegou a dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Nenhum ser humano jamais vai se acostumar com problemas.
Agora, uma coisa é nós nos acostumarmos com o problema, outra coisa é nós aprendermos com os problemas. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que Deus age em todas as coisas, ou que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho procurado sempre destacar no capítulo 4 de Marcos, quando Jesus estava no barco com os discípulos e veio sobre eles uma grande tempestade. A Bíblia diz que, enquanto os discípulos se apavoravam com a tempestade, o Senhor dormia sobre uma almofada. E eu tenho sempre dito o seguinte: muitas vezes nós pregamos sobre a necessidade de você ter fé para acalmar o vento, para acalmar a tempestade. Mas a verdadeira comprovação da fé não está naquela pessoa, ou o verdadeiro parâmetro de fé não está naquela pessoa que levanta e diz para o vento: acalma, quieta. A verdadeira prova da fé está em você deitar a cabeça no travesseiro e dormir no meio da tempestade, como fez o Senhor Jesus Cristo. Eu acho que Deus está nos dando a grande oportunidade de aprendermos, no meio de toda esta crise, a deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e dormirmos. E dizermos, como disse o salmista: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu não tenho dúvidas. Nós estamos gemendo, estamos reclamando, estamos, claro, querendo nos livrar do problema, o que é natural do ser humano. Mas, gente, enquanto nós estamos no meio desta pandemia, vamos pedir ao Espírito Santo para que ele nos ensine, para que ele nos ajude, de modo que quando nós sairmos do lado de lá, nós estejamos mais fortes e mais preparados para a vida. E Deus, com certeza, está nos dando esta oportunidade, e Deus, com certeza, está nos ensinando isso. E nós vamos sair, sim, muito melhores e muito mais fortes. Eu tenho a mais absoluta convicção de tudo isso. Pastor Antônio Matos, manda um abraço para a tua ex-ovelha, o Luiz Fernando está assistindo aí, está participando conosco, viu? Manda um abraço. Um abraço aí, pastor Luiz Fernando, Deus te abençoe. Viu? Nós iríamos fazer uma live de 1 hora, já passou um pouco, né? Pastor, nós iríamos sair mais fortes ou mais fracos? Daí você já pode falar, e se você quiser fazer alguma consideração final também, daí o pastor Wesley fala, o pastor Alessandro também. Ok. Olha, sem dúvida que nós vamos sair fortes diante dessa realidade que nós estamos passando, que estamos enfrentando. Eu quero tomar como base aqui o texto de Romanos, capítulo 8 ainda, mas o versículo de número 18, quando o apóstolo Paulo, ele que atravessou as mais terríveis dificuldades que um cristão pode passar, nós jamais vamos enfrentar o que Paulo ele enfrentou, o que ele passou. E Paulo, quando ele faz uma interpretação da realidade que ele está vivendo, do que ele passou, do que ele vai enfrentar, ele simplesmente diz: olha, o que eu estou passando é uma leve e momentânea tribulação. Então ele diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Todo o processo de Deus nunca é para o pior, nunca é para a ruína, nunca é para o fracasso. Todo o processo de Deus e toda a ação de Deus sempre é para o bem, sempre é para o crescimento, sempre é para o avançar daquela pessoa. Tiago, quando ele escreve também a sua carta, no capítulo 1, ele vai dizer, falando sobre essa questão aí de provações e dificuldades da vida, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, esse tempo de pandemia que estamos atravessando, sem dúvida, a igreja ela vai sair forte, vai sair fortalecida. Por quê? Porque a igreja é o refúgio da sociedade.
A igreja é a única, vamos dizer, a única instituição na Terra que hoje tem uma mensagem de esperança para o mundo. Que hoje pode dar um norte para a nossa sociedade. Eu estava vendo uma pesquisa essa semana que a CNN publicou, e nessa pesquisa, em primeiro lugar, 35% das pessoas disseram: a primeira coisa que eu quero fazer quando terminar a pandemia é ir à igreja. Por que ir à igreja? Porque a igreja, ela é a manifestação, a encarnação, é as mãos, é os pés, é os olhos de Deus aqui na terra. A esperança está através da igreja, o futuro está através da igreja. Então, a igreja vai sair fortalecida e as pessoas vão encontrar forças para superar, para vencer esse tempo, e a igreja vai estar de portas abertas, de braços abertos, para acolher aqueles que virão e para tratar essas pessoas que elas vão estar acometidas aí por um espírito do medo, que vai ser algo que vamos ter que trabalhar depois com a nossa geração. Mas a igreja, sem dúvida, vai sair fortalecida, abençoada e vai crescer depois desse período. Já quero fazer minhas considerações finais, quero agradecer aí a pastor Rogério, pastor Wesley, pastor Alessandro, foi muito bom estarmos aqui juntos, conversando sobre esse assunto. Espero que possamos estar reunidos mais vezes, né, debatendo outros assuntos também aí que são bons para a igreja e para o povo de Deus, e também para a nossa vida como pastor, como líder da igreja do Senhor. Deus os abençoe, foi muito bom estar com vocês esse tempo aqui. Amém. Pastor Antônio Matos, na sua consideração final, vou pedir para os outros também, uma palavra de fé, de ânimo também para a primeira igreja presbiteriana renovada aqui de Campo Mourão. Bom, a palavra aqui para a primeira de Campo Mourão, para a primeira de Umuarama, para a igreja presbiteriana renovada de Campo Grande, para todas as presbiterianas renovadas, a palavra, até um texto que o próprio pastor Wesley já comentou aí, é aquela palavra que lá em Marcos, quando Jesus chega para os discípulos, ele diz: passemos para a outra margem. Jesus não falou o que ia acontecer, mas nós sabemos o que aconteceu. Houve um imprevisto, houve uma tempestade, mas qual é o fundamento, qual é o que dava estabilidade, que dava confiança ali? Havia uma palavra de Jesus. A palavra dele não foi: vocês vão perecer no meio do mar, vocês vão ser vencidos pela tempestade, vão ser derrotados pela tempestade. Não, a palavra dele foi: passemos para outra margem. Então, nós temos, você que é crente em Jesus, você que serve a Deus, você tem essa palavra sobre a sua vida. Você não vai perecer no meio dessa pandemia. Essa pandemia não vai destruir você. Você vai atravessar, você vai chegar do outro lado, porque quem deu essa palavra, quem liberou essa palavra é aquele que controla o vento, que controla o mar, que controla a tempestade, que controla todas as pandemias, aquele que criou o universo, que tem o controle de todos os vírus e todas as bactérias, o Senhor do céu e da terra. E nós estamos debaixo dessa palavra, caminhamos por essa palavra, vamos passar para o outro lado, vamos chegar do outro lado vitoriosos em o nome de Jesus. Amém. Pastor Alessandro, as suas considerações finais, né? Deixar uma palavra de fé e ânimo aqui para a primeira igreja presbiteriana renovada de Campo Mourão, que você já conhece muito bem, já pregou centenas de vezes aqui. Em Êxodo, capítulo 3, a palavra de Deus diz que Deus, falando a Moisés, ele viu a aflição do seu povo e desceu para livrá-los. O seu braço forte, a sua mão, desceu para livrar o povo. No século 21, independente de onde os irmãos estejam, esta palavra ainda é verdadeira. Deus está interessado em livrar o seu povo. Há muitos empresários que estão passando por dificuldades, muitos funcionários também que estão passando por dificuldades, pastores também, mas eu quero dizer que tudo isso está sendo olhado por Deus
E da mesma forma que Deus falou lá na época de Moisés, que ele viu o clamor do seu povo, a aflição do seu povo, século 21, ano 2020, Deus olha para o planeta Terra e vê tudo isso que está acontecendo. Então, eu quero deixar essa palavra de ânimo para a primeira de Campo Mourão e para todas as pessoas, que é o momento mesmo da gente estar próximo de Deus, praticar a nossa fé com força, praticar a nossa fé com bastante amplitude. Quantas pessoas que nos ouvem agora, e para nós é a primeira vez que nós estamos fazendo esse bate-papo, e o coração da pessoa, quem sabe, está ali aquecido. Você tem uma palavra de Deus. Se você está sentindo lá no seu íntimo, eu gostaria de fazer algo, eu gostaria de levar uma palavra a mulheres que nos ouvem, presbíteros que nos ouvem, pastores que nos ouvem, eu desafio você. Pega o seu celular, conversa com seu filho, se você não tem essa habilidade, senta, faça uma mensagem, envie uma mensagem de áudio para alguém, uma mensagem de fé para alguém. Se o seu coração está aquecido pelo Evangelho, pelo Senhor Jesus, existe alguém que está precisando ouvir esta palavra. Um abraço a todos, ao pastor Antônio Matos, ao pastor Wesley, ao pastor Almir Rogério e aos irmãos de Campo Mourão, de onde está sendo essa transmissão. Um abraço a todos, no nome de Jesus. Pastor Wesley, as suas considerações finais, né? Uma palavra de fé, ânimo para a primeira igreja de Campo Mourão. E como você é paranaense aqui também ao lado, né? Eu quero saber se o governador já assinou esse decreto e se amanhã nós vamos ter culto. Né? Porque eu já estou tudo pronto para o culto de amanhã, presencial, entendeu? Olha, se eu conseguisse responder para você, se eu fosse capaz de dizer para você se ele assinou isso, eu também saberia dizer para você quais são os números da Mega Sena, viu? Meu Deus. É o seguinte, o pessoal está mandando aqui no meu WhatsApp por que é que você está puxando sardinha só para Campo Mourão. Eu também não sei. Porque a live está partindo daqui. Ela está partindo. A iniciativa foi daqui, está no Face da primeira de Campo Mourão. Não, guardado as proporções, a iniciativa veio de Barueri, de São Paulo. Porque é o seguinte, eu estou conversando com vocês, ó, e o povo está aqui só me mandando mensagem aqui, ó. Wesley. Oi. Agora, sejamos francos, quem está mandando mensagem é a tua esposa, que acabou de me mandar uma mensagem aqui, tá? Ninguém está mandando, é a tua esposa. Oh, meu Deus do céu. Gente. Bom, meus queridos, então, vamos lá. De verdade, né, o pastor Almir está falando aí de Campo Mourão, porque, claro, essa live está sendo feita a partir da página da igreja. Então, é por isso que ele está pedindo aí as nossas considerações para a igreja de Campo Mourão. Aliás... Pastor Alessandro vai escrever agora assim, olha, você é lindo demais, meu amor. Escuta só. Entendeu? Ele deu uma saída. Ele voltou. Fala na frente, não fala na ausência, não. Mas, gente, olha, eu quero dizer o seguinte. Primeiramente, a igreja de Campo Mourão. Vocês estão de parabéns pelo pastor... ele não gosta que a gente diga ele de Almir, tá? Mas o nome dele é Almir. Esse Rogério aí foi ele que inventou no percurso, tá? Mas, enfim, gente, vocês de Campo Mourão, Deus abençoe vocês estão de parabéns pelo pastor Almir Rogério, pela pastora Luciana. Eu sei que eles estão fazendo um ótimo trabalho aí, e isso é só o começo. Deus tem muito mais ainda para vocês, e vocês, com certeza, vão experimentar coisas ainda muito maiores da parte de Deus. E para todos os demais, para o pessoal de Campo Grande, que está conosco, também para os irmãos de São Paulo, o pessoal aqui de Umuarama, tem gente aqui de diversas cidades, né, da região, que estão conosco participando aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero apenas deixar aqui para vocês um texto de 1 Pedro 5,10, que diz assim: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Interessante que a Bíblia sempre fala das tribulações como sendo
passageiras, como sendo transitórias. E, de fato, por mais tempo que dure uma tribulação, por mais difícil que seja o momento, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E os nossos olhos devem estar fixos neste amanhecer. Virá um novo tempo, virá um amanhecer para todos nós, a noite vai passar, o tempo das lágrimas, o tempo das dificuldades ficarão para trás. E nós vamos experimentar, com certeza, a vitória do Senhor para as nossas vidas. Então, fiquem firmes, não se desesperem, não se entristeçam. Deus está no controle, Deus está sentado no trono e Ele reina absoluto sobre todas as coisas. Deus não está ausente, Deus, o governo de Deus não está em crise, Deus não está sendo ameaçado de impeachment, Deus não tem imprensa falando mal dele, não, gente, o nosso Deus reina e está vestido de majestade, e isto deve nos bastar. Fiquem firmes, sintam-se com certeza protegidos sempre por Deus, porque esta é uma verdade absoluta para a vida de vocês. E, me despedindo aqui, pastor Matos, pastor Alessandro, pastor Rogério, Deus abençoe vocês, é um prazer enorme estar falando com vocês. Aliás, já que o pessoal gostou, eu quero fazer o convite aqui para nós voltarmos mais vezes, para a gente estar juntos, para discutirmos outros temas, além do privilégio de poder falar com vocês, a gente vai, com certeza, construindo aqui conhecimentos, construindo aqui momentos muito, muito bons. Pastor Rogério, Deus abençoe. Parabéns aí pela sua iniciativa, os créditos são seus, foi você que teve a ideia, e nós estamos de carona com você aqui, tá bom? E assim que eu passar aí por Campo Mourão, eu vou tomar café, almoçar, jantar, enfim, dependendo da recepção, a gente até fica para posar. Um abraço, Deus abençoe, gente. Pastor Alessandro Matos, abraço, Deus abençoe todos vocês. Também. Querido, só queria terminar essa live, né, com o Salmo 13, que Davi, né, ele começa perguntando ao Senhor, até quando, né? Até quando se esquecer-te-ás de mim? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? São os até quandos da nossa vida, né, diante das lutas que nós passamos, né? Mas Davi termina este salmo dizendo assim, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Talvez você que está nos assistindo nessa live, as perguntas que pairam no seu coração são muitas, né? Os até quandos da nossa vida diante daquilo que nós estamos passando. Mas eu quero dizer, querido, nós podemos louvar, engrandecer ao Senhor, e que nós possamos realmente cantar ao Senhor, porquanto nos tem feito muito bem. Que Deus abençoe a todos vocês. Um prazer tê-los aqui conosco, meus amigos. Amém? Um prazer tê-los aqui conosco, povo de Campo Mourão, os irmãos de fora que estão assistindo essa live. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém? Grande abraço.